Aleluia, glória a Deus. Santo Espírito do Senhor, te louvamos por mais esta oportunidade de estarmos aqui para falar da palavra de Deus, do amor de Deus para conosco. Hoje, dia de célula, Guerreiros Valentes, nossa célula de quarta-feira, Que Deus possa nos abençoar. Pai querido, Deus amado, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, para buscar a Ti, Senhor, para falar do Teu amor, da Tua graça, para falar da Tua palavra. Deus querido, Senhor, enche nossos corações, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoa-nos, ó Deus, Pai, ó Pai, nesta noite, abençoa nossos irmãos, nossos ouvintes, as pessoas que estarão assistindo conosco neste dia. Te damos graças, Senhor, te louvamos pela Tua infinita misericórdia e bondade. Em nome de Jesus. Boa noite, meus amados guerreiros. Boa noite, quem está chegando, aos irmãos de perto, aos irmãos de longe. Boa noite, Leidiane, lá em CDA City. Um abraço para você, minha sobrinha amada. Que Deus possa abençoar. Estamos começando mais uma célula Guerreiros Valente, para a honra e glória de Jesus. Amém? Hoje nós vamos falar de um texto, como todos os textos da Bíblia, maravilhoso. Deus tem separado para nós esses dias porções da palavra de Deus, que tem tocado nossos corações, que tem enchido nossos espíritos de excelente grandeza pela palavra do Senhor. Deus tem tocado nossas vidas. Então hoje temos mais uma porção da palavra de Deus, maná dos céus, para alimentar nossas vidas. Vamos hoje meditar em Lucas capítulo 10, versículo 38 ao 42. Nós vamos falar de duas pessoas importantes, duas personagens importantes da história bíblica, Marta e Maria. Então, espero que você possa, durante a ministração desta palavra, abrir o seu coração para compreender, para entender aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Amém? Glória a Jesus. Queremos fazer a leitura do texto para a meditação nesta noite, começando pelo versículo 38. Vamos ler na versão Nova Almeida atualizada, que diz o seguinte: quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda quieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Oh, aleluia, glória a Deus. Boa noite, meu pastor Adélio. Graça e paz, meu pastor, irmã Dani. Deus abençoe sua família também. Oh, Deus maravilhoso. Gismara Lima, abraço para você. Para o irmão Júnior, que Deus dê boa recuperação para ele aí. Em nome de Jesus. Boa noite para a irmã Valcir, que também está assistindo conosco. Na paz do Senhor a todos os guerreiros, diz o pastor Adé. Amém? Então, nós estamos diante de um texto muito conhecido da palavra de Deus, que fala de duas irmãs, A aldeia a que se refere o texto é Betânia. Betânia fica aproximadamente 4 a 5 quilômetros de Jerusalém. Então, era muito comum Jesus, quando vinha à Judéia, quando vinha a Jerusalém, ficar hospedado na casa de Marta, de Maria e de Lázaro, Então, porque Marta e Maria eram irmãs de Lázaro, aquele que Jesus ressuscitou, que está citado lá no capítulo 11 do Evangelho de João. Então, sempre Jesus
aproveitava para descansar ali na vila de Betânia, para não ficar em Jerusalém devido às perseguições que ele recebia dos judeus, então devido à religião. Então ele ia ali e descansava na casa daquela família. E desta vez, a palavra de Deus diz que ele vinha de viagem, provavelmente ele vinha da Galileia, e entrou nesta aldeia e foi hospedar na casa de Lázaro, na casa de Maria, na casa de Marta, como de costume, né? E é interessante porque nós vemos os textos do Novo Testamento em vários lugares, como Mateus 21:17, Mateus 26:6, Marcos 11:11. E esses textos nos levam a acreditar que existia de fato uma estreita relação de Jesus com aquela família, né? Era família de amigos, né, pastor Israel? Abraço para você, meu pastor. Irmã Suzete Valadão, também um abraço, né? Vamos continuar aqui. Então essa narrativa nos mostra o comportamento totalmente diferente daquelas irmãs em relação a Jesus, né? Se você observar durante o texto, né, nós vamos meditar, enquanto que Marta estava muito preocupada com os afazeres, porque Jesus chegou, acredita-se que ele não tenha avisado, né? Naquele tempo não tinha zap, né, irmãos? Para mandar um alô, a mensagem, né? Então ele chegou sem avisar com seus discípulos, e Marta, muito preocupada em servir o Senhor, começou então a fazer as coisas de casa, talvez fazer a janta, para poder servir o Senhor. Entretanto, Maria, desde que Jesus chegou na casa deles, ela sentou aos pés de Jesus e começou a ouvir aquilo que Jesus ensinava. Aquilo era algo maravilhoso, né? Estar aos pés de Jesus. Amém? Obrigado, meu pastor. Que Deus possa nos usar esta noite. Então, a temática do texto que nós lemos, nós começando pelo versículo 38, ao Jesus hospedar na casa daquela família, né, significa que Jesus tinha aquela proximidade. Então hoje, né, nós começamos a analisar, né, que hospedar Jesus, assim como Jesus hospedou na casa de Marta, Jesus também quer hospedar nas nossas casas. Como é importante para nós receber o Senhor Jesus em nossas casas. Abrir as nossas portas para que Ele entre em nossas vidas. Abrir as nossas portas para que Ele entre em nossos corações. Abrir as nossas portas para que Ele habite dentro de nós. Abrir as nossas portas para que Ele habite em nossas famílias. Então, deixar que Jesus habite em nossas vidas é abrir o nosso coração de forma total. Né? Receber Jesus, assim como Marta recebeu, assim como Maria recebeu Jesus, é ter o prazer de receber o Senhor. Jesus quer que nós abrimos nossas portas, abrimos nossa casa para que Ele possa habitar. Mas é mais importante, Jesus quer que nós abra nossos corações, que nós abrimos nossas vidas, para que Ele possa realmente habitar em nós. E Ele quer hospedar em nossas vidas, Ele quer fazer morada em nossas vidas. Então é preciso que nós abrimos nossos corações para Ele. O Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz: eis que eu estou à porta e bato, Jesus falando, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Glória a Jesus! Que maravilha! Jesus está dizendo, eu estou à porta e bato. Agora é preciso, em primeiro lugar, as condicionantes. Se alguém ouvir a minha voz. Boa noite, irmã Vilma. Um abraço para você, minha irmã guerreira. Se alguém ouvir a minha voz, não é somente abrir a porta, tem que ouvir a voz primeiro. Ouvir aquilo que Jesus quer falar, assim como Maria se colocou aos pés de Jesus, sentou aos pés de Jesus para ouvir a voz do Senhor. E ali ela abriu o seu coração. E é isso que Jesus quer fazer em nossas vidas. Ele está batendo a porta dos nossos corações. Ele está batendo a porta de nossa casa. Ele quer hospedar em nossa casa. Ele quer hospedar em nossas vidas. Ele quer fazer habitação em nossas vidas. Então ele está batendo. Que maravilha, né? Ele está batendo em nossas portas. Então precisamos que nós ouvimos a sua voz. Oh, voz doce. Sabe, amados, eu tenho a cada dia meditado como é maravilhoso ouvir a voz do Mestre, ouvir o Mestre falar.
E quando nós ouvimos o Mestre falar, o nosso coração se anseia. E nós possamos então abrir os nossos corações para receber Jesus. Né, irmã Delaí? Delaí Lopes, lá em Conceição do Araguaia. Meu abraço para você, meu irmão. Deus te abençoe, você e sua família. Então Jesus está batendo. Ele está batendo porque Ele quer hoje hospedar na sua casa. Hoje Jesus quer hospedar na sua vida. Hoje Jesus quer fazer parte da sua vida, assim como Ele fez parte da família de Lázaro. Coisas maravilhosas, irmãos. Aquela família pode aproveitar, aquela família pode experimentar grandes maravilhas, porque abriu a sua porta para que Jesus entrasse. Ele deu hospedagem ao Senhor, ele hospedaram o Mestre. E você, meu amado, meu querido irmão, meu irmão guerreiro valente, abra seu coração, abra a porta da sua vida, da sua casa, para que Jesus possa habitar, para que Jesus possa fazer morada. Amém, glória a Deus, aleluia. Mateus 25, 25, né, Jesus faz aqui um comentário interessante. Ele estava falando sobre, né, as pessoas que às vezes vê algum irmão, algum dos pequeninos do Senhor com fome, com sede, e não abre a porta para alimentar, para dar água a essas pessoas. Jesus disse: porque eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu era forasteiro e vocês o que? Me hospedaram. E é interessante que aí os interlocutores dizem: mas Senhor, quando nós te vimos com fome? Senhor, quando nós te vimos com sede? Senhor, quando nós te vimos forasteiro? Quando? Quando nós te hospedamos? E Jesus diz: todas as vezes que vocês abrirem a sua porta da sua casa para um dos pequeninos meus irmãos, vocês estão fazendo a mim. Então, meus amados, hospedar, assim como Maria e Marta hospedaram Jesus, é algo impressionante, é algo maravilhoso. Esse ato de hospedar, esse ato de receber Jesus, receber o irmão, receber a pessoa que está precisando, né? Dar o cobertor, a ponta da coberta, para que o irmão se cubra. Então é muito importante, né, que nós possamos ter essa ideia da importância que é a hospitalidade. Em Hebreus capítulo 13, versículo 2 diz: não se esqueçam da hospitalidade, pois há alguns praticando-a e sem saber acolheram anjos. Que maravilha! Você hospedou algum anjo na sua casa? Você hospedou algum anjo que estava passando forasteiro por aí? Pois é, né, irmão João de Paulo? Precisamos hospedar as pessoas, acolher as pessoas, porque diz a palavra de Deus: sem saber, muitas vezes nós hospedamos anjos. Quantas vezes Jesus não bateu em nossa porta como um anjo do Senhor? Eu fico pensando nessas coisas, irmãos. Às vezes, pessoas chegam em nossa porta pedindo um prato de comida, um copo de água, né? E nós, às vezes, comendo, porque hoje tem essa questão, nós temos, às vezes, medo de servir as pessoas, porque tem tantas coisas ruins no mundo, né? Mas, irmãos, é importante nós dar hospitalidade às pessoas, dar comida ao que tem fome, dar água ao que tem sede, alimentar aqueles, e principalmente do principal alimento, que é a palavra de Deus. Aleluia, glória a Jesus, meu bom Deus maravilhoso. No versículo 39, fala que Marta, né? Marta tinha uma irmã, contando a história aqui, conforme está relatado por Lucas. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Assentada aos pés de Jesus. Você já sentou aos pés de Jesus? Você já se colocou aos pés de Jesus?
Como é bom estar aos pés de Jesus, descansar aos seus pés, ouvir a sua voz, aprender dele. Mas para isso precisamos nos despojar de nós mesmos, priorizar tempo para a palavra, para a oração e para a comunhão. Nós precisamos nos despojar, precisamos dar prioridade às coisas santas, às coisas sagradas, né? Para nós estar aos pés do Senhor Jesus, assim como Maria estava, ouvindo a sua voz, ouvindo o seu ensino. Oh, quão doce voz tem o nosso Mestre. Bem amados irmãos, que às vezes nós não priorizamos tempo para nos colocar aos pés de Jesus. Em João capítulo 12, versículo 3, né, fala que Maria, vamos ler primeiro em João 11:32, diz: quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aqui está relatando um trecho do episódio da ressurreição de Lázaro, que mais uma vez Maria teve a ousadia de se derramar aos pés do Senhor, dizer, colocar os pés do Senhor: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Em João 12:3 também fala outro episódio, que Maria também se colocou aos pés de Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. Oh, maravilha! Então diz que a casa toda se encheu com o cheiro do perfume, mas era o perfume de Cristo, meus irmãos. O perfume suave de Cristo encheu aquela casa. E o texto que nós lemos de João 11, que trata da ressurreição de Lázaro, diz que Jesus estava, em outro lugar quando avisaram que Lázaro estava doente. E ele demorou 2 dias naquele lugar. E depois ele viajou mais 2 dias para chegar a Betânia. E quando chegou lá, Lázaro já havia morrido há 4 dias. E diz a palavra de Deus, nesse mesmo versículo, capítulo 11, que Marta foi receber Jesus. Mas Marta não se derramou aos pés de Jesus. Marta não se debruçou aos pés de Jesus. Então Jesus diz: vai chamar Maria. E quando Maria chega, ela se coloca aos seus pés, em sinal de rendição, em sinal de sublimidade. Que maravilha! Maria se colocou aos pés de Jesus, porque Maria tinha a consideração diante do Mestre, que ali estava o seu Mestre, o seu Salvador, e ela disse: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas Marta falou essa mesma coisa. Mas só que Marta não se colocou aos pés de Jesus. E naquele outro episódio, quando Jesus chegou em Betânia, prepararam uma grande ceia, está relatado no João capítulo 12. Então, mais uma vez, Maria chegou aos pés de Jesus e derramou um frasco de nardo puro, perfume muito precioso. E ela não pediu a toalha, meu irmão. Ela enxugou os pés do Senhor com seus cabelos. E o Senhor diz, Jesus: enquanto houver humanidade, onde se pregar o evangelho da salvação, este fato será lembrado. Então, meus irmãos, temos tido a sublimidade, assim como Maria, de nos derramar aos pés de Jesus e nos prostrar no sentido de rendição, no sentido de reconhecer o nosso Mestre e Salvador. Então era muito comum, irmão, naquela época, e que está sendo esquecido às vezes, esse ato de se prostrar aos pés do Senhor. Em Mateus 15:30 diz que vinham muitas multidões, traziam coxo, cego, aleijado, mudos. Muitos outros os deixaram junto ao que? Junto aos pés de Jesus para ser curado. Aos pés de Jesus.
Lucas 5:8 conta a história de Pedro, que vendo Simão Pedro, prostrou aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Se colocou aos pés de Jesus, assim como Maria. Assim como Maria. Outro fato interessante, lá em Lucas capítulo 8, do versículo 41, 42, fala de um homem muito importante na Galileia, chamado Jairo, que era príncipe da sinagoga. Ele também procurou Jesus e prostrou aos seus pés e rogou que ele entrasse na sua casa, porque a sua filha única estava à morte. Já pensou, meus irmãos? Um príncipe da sinagoga, um homem muito importante, chegou diante do mestre e se prostrou a seus pés, assim como Maria. No versículo 40 do texto, diz: Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa o fato da minha irmã ter me deixado ficar sozinha para servir? Diga a ela que venha me ajudar. Como, meus amados, eu estou aos pés de Jesus ouvindo a sua voz. É preciso compreender, irmão, que Marta estava fazendo o melhor para servir ao Senhor. Muitas vezes as pessoas criticam que Marta, eles dizem: não, Marta está fazendo o melhor. Ela tinha recebido em sua casa o mestre. Lá no primeiro versículo 38 fala que ela recebeu ele em sua casa. Então ela se preocupou, ela ficou muito agitada em servir o melhor, e preparar a melhor comida, preparar o melhor vinho, preparar o que tinha de melhor para servir ao Senhor e seus discípulos. E ela ficou muito preocupada, muito agitada, muito serviço. Maria não. Maria se colocou aos pés de Jesus. E eu penso que Marta, ao falar isso para Jesus, ela esperava que Jesus dissesse para ela, para Maria: Maria, Marta tem razão, vai ajudar ela. Ela está muito cansada, ela está trabalhando sozinha. Mas Jesus não falou isso, irmãos. Porque Jesus quer que nós estejamos sempre aos seus pés. Não importa o jantar. Não importa. O importante é estar aos pés de Jesus. Minha irmã Gismara, meu irmão Júnior, meu abraço para você, minha irmã. A atitude de Maria é uma representação, a atitude de Marta é uma representação típica da sociedade atual, irmãos, onde os muitos afazeres deixam o homem sem tempo para as coisas essencialmente importantes. Porque não há nada mais importante do que estar aos pés do Senhor. Então a atitude de Marta, sem querer ofender a pessoa de Marta, a sua atitude, porque eu creio de coração que ela estava numa lida para fazer o melhor para servir a Jesus. Só que o melhor é estar aos pés de Jesus. Então a sociedade atual, contemporânea, está assim, muito ocupada em muitos serviços, muita coisa para fazer, muitas coisas para resolver, correria para cá, correria para lá. E isso tem distanciado o homem, a sociedade, muita gente dos pés do Senhor. Tem afastado. As pessoas não priorizam o tempo para estar nos pés do Senhor. Como diz o salmista Davi: prefiro estar um dia na tua casa
do que 1000 dias em outro lugar. Porque a casa do Senhor, também ali, nós podemos nos colocar aos pés de Jesus e adorar o seu santo nome. Amém? Glória a Deus. Né, irmã Dani? Nossa líder, um abraço para vocês aí. A irmã Luzia, né? Que Deus abençoe essa família querida e maravilhosa que nós amamos muito. Então, já não existe tempo. O homem já não tem tempo, nem às vezes para cuidar da própria saúde. Não tem tempo às vezes para congratular com a família, com os amigos. E o que é mais grave, não existe tempo de vida com Deus. Não temos tempo para ir à igreja. Não temos tempo para ler a Bíblia. Não temos tempo para orar. Às vezes isso é considerado como desperdício de tempo. Eu digo para os irmãos, uma oportunidade de estar aos pés de Jesus, você tem hoje. Eu tenho hoje. Mas talvez amanhã nós já não estamos por aqui. E aquilo que nós colocamos como desperdício de tempo ao servir ao Senhor, ao estar na sua casa, ao ler sua palavra, esta oportunidade, como água, às vezes não volta outra vez. Não que o Senhor não queira nos receber a qualquer momento, mas o nosso tempo aqui tem prazo de validade. Então precisamos que nós corramos hoje para os pés do Senhor, assim como Maria fez. Ela não se preocupou com o jantar, com os afazeres, que era muito importante, sem dúvida, mas ela se importou muito mais em estar aos pés do seu mestre, do nosso mestre. Marcos capítulo 4, versículo 19 diz: mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas entrando sufocam a palavra de Deus e ela fica infrutífera. Isso é um texto, uma porção da parábola do semeador. A semente plantada entre espinhos, sufocada, com os cuidados deste mundo, com os enganos, com as ambições e outras tantas coisas que sufoca a vida das pessoas, que sufoca a humanidade. E as pessoas ficam infrutíferas, não produzem frutos dignos de arrependimento. Né, irmã Gismara? Paulo escrevendo na primeira carta de Timóteo, capítulo 6, versículo 9, diz: mas os que querem ficar ricos caem em tentação e armadilha e muitos desejos insensatos e nocivos que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. É preciso nós entender, irmão, qual o contexto desta palavra, para não ficar falando que Deus não quer que as pessoas prosperem. Pelo contrário. Né, irmão Igor? Um abraço para você, irmão Igor. Então Deus quer que nós prosperemos, sim, irmãos. Deus quer que os seus filhos sejam prósperos, tenham bens, tenham riquezas. Mas isso não pode substituir o tempo de estarmos aos pés de Jesus. Em nenhum lugar da palavra de Deus, o Senhor fala que os seus filhos devem ser literalmente pobres, não ter bens. Porque a Bíblia relata a história de muitos homens servos do Senhor que tinham bens, assim como José de Arimateia, homem rico, mas discípulo do Senhor. Amém? Então nós temos que ter essa preocupação, não deixar que os afazeres, que as coisas
tome o lugar de Cristo em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. A palavra está muito boa, meus irmãos, e o tempo está passando. Está passando. Versículo 41. Vamos falar um pouquinho sobre este versículo. Então, quando Marta falou para Jesus: Senhor, não te importa que eu te sirva sozinho? Fala para minha irmã me ajudar. Fala para ela vir me ajudar. E Marta ficou esperando então que Jesus concordasse com ela e dissesse: Maria, vai ajudar tua irmã. Vai. Jesus não falou isso. Não falou, porque é muito importante estar aos seus pés. Olha o que Jesus respondeu. Versículo 41. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda muito inquieta. Você anda muito preocupada com muitas coisas. Mas apenas uma é necessária. Apenas uma é necessária. Está aos meus pés. Ouvir a minha palavra. Que maravilha. Ouvir a palavra. Que voz suave. Eu fico pensando, o evangelista não relata que Jesus falava para Maria. Mas eu acredito que eram palavras inefáveis. Palavra que tocava o coração. Palavra de transformação de vida. Né, irmã Dani? Palavra de transformação de vida. Boa noite, minha cunhada querida Lúcia Valadão. Um abraço para você, minha irmã. Irmãos, não tem preço. Estar aos pés de Jesus é algo que não negociamos. Servir ao Senhor é algo inegociável para um servo fiel. Nada pode substituir o amor de Cristo em nossas vidas. Conforme diz lá em Romanos capítulo 8. Então, inquietude e preocupação são predisposição para o estresse, para a fadiga e para a angústia. Por que a sociedade hoje vive angustiada? Vive inquieta, estressada. Por qualquer coisa as pessoas se desentendem. Porque os homens não têm paciência uns com os outros. Os homens estão sumariamente irritados, inquietos, preocupados com tantas e tantas coisas. E isso vai gerar estresse, que vai virar fadiga, que vai gerar angústia. E que se não cuidar, chega a depressão. Né, meu sobrinho Cleomagno, lá em Redenção, no estado do Pará. Meu abraço. E o Francisco, louva a Deus pela sua vida. Obrigado, meu sobrinho. Deus abençoe você também, a Jaira, as crianças, né? Crianças crescidas, né? Glória a Deus. Um abraço, né? O que ele está falando aqui? Redenção no estado do Pará. É isso mesmo, né? Ligado na palavra de Deus. Então, meus irmãos, não podemos. Paulo escrevendo aos Filipenses no capítulo 4, versículo 6 diz: não estejais inquietos por coisa alguma. Tá vendo? Por coisa alguma. Jesus também fala isso lá em Mateus. Não ficais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graça. Não ficais inquietos com nada, irmão. Se prostre aos pés do Senhor. Se derrame aos seus pés. Que o amor do Senhor cresça em nossas vidas, né, irmã Gismara? Que o amor do Senhor cresça em nossas vidas. Então não fique inquieto. Não fique preocupado. Mateus capítulo 6, 33 diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas, todas elas serão acrescentadas. Quando nós buscamos primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Maravilhoso.
Então Jesus fala: olha, Marta, uma coisa é necessário. Você está preocupado com tantas outras coisas, mas uma coisa é necessária: estar na minha presença. Amém, glória a Deus. Aleluia. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Quanto mais, irmãos, Paulo falando à igreja de Filipos, quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor há, é nisso que devemos pensar. Servir ao Senhor, estar aos pés do Senhor Jesus. Jesus encerra o diálogo com Marta, dizendo: Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Glória a Jesus. A boa parte é estar aos pés de Jesus. A boa parte é ouvir o Senhor, é ouvir a sua voz, é servir ao Senhor, é estar na sua casa, louvar o nome do Senhor. Eu sou admirador de Davi, porque Davi era um grande adorador. E ele diz no Salmo 150, o salmista: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego. Então, para concluir, irmão, no capítulo 4 de Filipenses, no mesmo capítulo que nós estávamos meditando, no versículo 7 diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A paz. Paz é o contrário de inquietude. Paz é o contrário de ansiosidade, de ansiedade. Paz é o contrário de tudo aquilo que nos tira a paz. É um joguinho de palavras que interessante. Paz. Então a paz de Deus. Quando nós estamos aos pés do Mestre, quando nós estamos aos pés do Senhor. E eu estava aqui meditando, meus cabelos são pequenininhos para enxugar os pés do Senhor, mas que eu possa, ter esse prazer de estar aos pés do Senhor, prostrado. Que isso é um projeto de Deus, que todo joelho se dobre diante do Senhor. Então, irmão, vamos dobrar os nossos joelhos, nos prostrar diante do nosso Mestre Jesus, porque a paz de Deus, que excede, quando fala que excede todo entendimento, é algo que nós não podemos compreender, nós não podemos entender, nós não podemos imaginar, é algo que excede a nossa imaginação em tudo. Mas essa paz guarda nossos corações, guarda nossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, irmãos, para concluir, pense, dedicar tempo é valorizar o tempo. Dedicar tempo é priorizar tempo para Jesus. Dedicar tempo é priorizar tempo para a igreja, para a sua igreja, para estar com os irmãos, para estar em comunhão. Porque a comunhão, ela é importante. Então, podemos dizer: mas eu posso servir Jesus em casa? Pode, irmãos. Mas que coisa sem graça. Eu digo mesmo, irmãos. Porque como é aconchegante estar na casa de Deus. Abraçar os irmãos. Pena que agora não está podendo, né, irmão? Mas nós abraçamos com o Espírito. É bom demais. O calor da igreja. O calor da palavra ao vivo. O calor que emana o louvor, a adoração. Tudo isto é
maravilhoso. Então, irmãos, para quê? Serve Jesus só em casa, não tem congregação, não tem comunhão, se nós podemos ter tudo isso. Está aos pés de Jesus em nossa casa, está aos pés de Jesus também na casa do Senhor. Nós não podemos perder a oportunidade de estar com Ele. Porque o hoje, o agora, este momento, podemos falar dele. Mas a oportunidade é como águas passadas, não move moinho. Então não perca a oportunidade. A sua oportunidade é hoje. Se coloque aos pés do Senhor. Se derrame, se prostre, se entregue ao Senhor, porque Ele se entregou por mim e por você. O amor de Deus, ele é insondável e totalmente desejável. Totalmente desejável. Como diz o salmista, eu anelo, eu tenho prazer no amor do Senhor. Ouvir a voz do Senhor Jesus é algo maravilhoso. É a voz mais linda que existe. É a voz mais doce que existe. É a voz mais suave que existe. E Ele está à nossa porta. Não esqueça, irmão, que a hospitalidade é algo importante. E quando nós podemos hospedar o Senhor Jesus. Irmãos, hospedar Jesus em nossa casa. Como seria a nossa atitude se Jesus chegasse hoje à nossa casa, batesse nossa porta, e eu abrir a porta, lá está o Senhor Jesus, lá está o nosso Mestre. Posso entrar? Posso deleitar contigo, meu filho? Posso ceiar contigo, como diz lá em Apocalipse 3:20? Como nós iríamos receber o Mestre? Você fala assim, mas isso não vai acontecer. Não vai. Está acontecendo todo dia. Jesus está à nossa porta. Mas às vezes nós não vemos, porque nós não conseguimos ouvir a sua voz. Amém? Pastor Adélio, glória a Jesus. Então, meus irmãos, medite nessa palavra maravilhosa. Que palavra! Como Deus fala aos corações a cada porção da sua palavra. Deus vai abrindo o nosso entendimento. Boa noite, meu amigo Álvaro Brito, lá em Conceição do Araguaia. Abraço para você, para sua família toda. Então, meus irmãos, que você possa meditar. Lucas capítulo 10, versículo 38 ao versículo 42. Medite, se coloque aos pés de Jesus e adore o seu nome, porque Ele é merecedor de toda honra e toda glória e todo louvor. Amém? Glória a Jesus. Finalizando a nossa célula de hoje, mandar um abraço para todos os guerreiros valentes da célula, para os guerreiros kids, essas crianças maravilhosas da nossa célula. Então estamos com muita saudade de todos vocês, de acabar esta pandemia para nós voltarmos à nossa célula presencial, o aconchego, o calor dos irmãos, é muito importante. Amém? Né, irmã Vilma? Saudade demais de estar juntos. Então um abraço para todos os guerreiros, pastor Adélio, nosso líder, Mandane. Então, vocês são maravilhosos, tá, meus pastores? Pastor Israel, pastora Ana Raquel, então todos. Vocês são maravilhosos. Então um abraço, que Deus possa abençoar. Pai querido, Deus amado, te louvamos, Senhor Deus, por esta palavra que hoje tocou nossos corações. Que teu Espírito Santo nos ungiu para falar do teu amor. Graça te damos, ó Pai. Te louvamos, Senhor, porque tu és digno de louvor. Amém? Glória a Deus. Então daqui a uns 10 minutos, essa palavra vai estar no YouTube. Então você que quer assistir depois no YouTube, direto na sua TV Smart, você pode daqui a pouco acessar, que vai estar já no meu canal. É Pastor Francisco Carvalho. Você pode acessar
um momento com a palavra. Tá bom? Então que Deus abençoe. Um abraço para todos os irmãos que assistiram, os amigos. Então que Deus possa abençoar todos, a família de cada um. Aos irmãos aqui de Goiânia, aos irmãos de outra cidade. Que Deus possa abençoar, tocar o coração de cada família, em nome de Jesus. Que Deus abençoe cada um, né? E que possa, em outra oportunidade tão breve, nos colocar junto novamente para falar do amor de Deus e para estar aos pés do nosso Mestre, em nome de Jesus.